Parabéns, parabéns por dar esse passo tão importante em direção de uma vida financeira mais organizada. Optar por essa planilha significa que você está comprometido, comprometida com as suas finanças e com os seus objetivos de 2025, dos seus e da sua família. Essa é uma decisão que pode realmente fazer a diferença. E eu estou aqui para te ajudar a guiar nesse processo, beleza? Eu vou agora para a tela do meu computador e eu vou te mostrar detalhadamente como é que funciona a planilha que você acabou de receber. Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou primeiro ocultar a faixa de opções aqui para ficar mais fácil de você ver na tela inteira. Depois eu te mostro como é que faz para voltar ao normal. Legal. Se você não está habituado a fazer orçamento ainda, ou se você não tem um conhecimento um pouco mais avançado de Excel, eu sugiro que você comece pela outra planilha, pela planilha básica. Lá é um pouquinho mais fácil, ou melhor, bem mais fácil, de você atualizar os teus dados. Aqui é um pouquinho mais complicado, porém o resultado final é muito melhor. Então, se você começar por aquela, se prepare para algum momento você vir para cá, ou se você já costuma fazer e já conhece um pouco mais de Excel também, essa vai ser até fácil, vai ser tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas abas aqui embaixo, algumas planilhas dentro da minha pasta de trabalho. Essa aqui é a pasta principal, é a planilha principal, onde eu tenho o meu orçamento realmente acontecendo. Essa aba aqui eu não preencho nada, essa é uma aba relatório, ela me dá a informação. Tá? Então eu vou explicar rapidamente o que eu tenho aqui e depois a gente volta em onde a gente atualiza, onde a gente alimenta as informações. Então aqui eu tenho o meu orçamento familiar mensal e nessa célula aqui, que é a única que você consegue alterar aqui nesse momento, depois eu te mostro como é que faz também para você poder editar, é onde você seleciona o mês. Então, por exemplo, janeiro de 2025 está aqui já selecionado. Se eu quiser ver fevereiro, eu vou colocar 1/2 de 2025 e aí ele vai trazer para mim todo o resultado de fevereiro. Aqui ainda está em branco porque a gente não preencheu. Tá? Então, vou voltar aqui para janeiro de 2025. Aqui eu tenho uma projeção de renda mensal e uma projeção de receita mensal. O que é isso? Aqui é quanto eu espero receber de salário e de outros. Né? Aqui, o outros aqui pode ser, por exemplo, uma renda extra que você tem, ou um trabalho esporádico que você fez. Eu faço Uber à noite, então vou jogar aqui no outros o meu Uber, que eu faço eventualmente. Ou eu presto algum serviço durante o fim de semana. Né? Eu toco em casamento, ganho 50 lá, jogo 50 aqui. Tá? Então aqui é a tua renda extra. E aqui é o realizado na mesma linha. Então, tudo aquilo que você realiza mensalmente, você vai jogar aqui. Então, de receitas, é isso aqui. A gente já volta para esse quadro aqui, vamos passar agora para as despesas. Então, aqui nas despesas eu tenho o resultado, né, dos meus grupos de moradia, entretenimento, transporte e outros abaixo. O funcionamento aqui é o seguinte: quanto que eu orcei de gasto com celular para esse mês? R$50. Quanto que eu realmente gastei esse mês? R$40. Então eu tive uma sobra de R$10. E assim por diante. Água e esgoto, por exemplo, R$80 eu tinha orçado, mas realizei 85. Tá verão, tá calor, a criançada brincou com a mangueira ali 2 fins de semana, já veio a conta de água mais alta. Então, teve uma diferença de menos R$5, uma falta de R$5. Tá? Dentro de moradia, eu costumo colocar aquilo que é relacionado ao funcionamento da casa. Então, telefone, no caso o celular, né, hoje em dia, a energia elétrica, gás, água e esgoto, reparos e reformas. Aqui você pode fazer 2 formas, ou você pode deixar um orçamento mensal de, por exemplo, R$50, e aí você vai controlando como isso vai acontecendo, ou você já programa, vou fazer uma reforma em julho, e aí você já destina o orçamento todo para julho, porque você vai tirar férias, por exemplo, e vai guardar esse dinheiro. Né? Então aqui é a teu critério também. Móveis e utensílios, mesma coisa. Vou reformar minha casa e preciso comprar uma cadeira nova, preciso trocar o liquidificador. Então aqui você vai fazendo a tua projeção, tanto de orçado quanto de realizado. Na verdade, a gente vai preencher isso em outra planilha, que é resultado. Limpeza e manutenção, então se você tem uma diarista que vem eventualmente, ou se você tem um jardineiro que vem cortar grama para você, enfim, tudo aquilo que está relacionado à limpeza e manutenção, mas não é o produto de limpeza. O produto de limpeza eu coloco lá em supermercado. Tá? Internet e outros. Tá? Então aqui, muito simples também.
Entretenimento, streamings de TV, Netflix, Disney Plus, etc. YouTube, né? Streaming de áudio, Spotify, o Deezer, o Apple Play, Apple Music, né? Então, tudo vai estar aqui. Livros, se você tem o costume de comprar livro, eu quero destinar um orçamento de R$ 50 por mês porque eu quero comprar um livro por mês. Então, aí você vai controlando. Nesse exemplo aqui, gastei 75. Que o livro que eu queria estava mais caro. Então, gastei a mais do meu orçamento. Eu sei que vou ter que compensar em outra linha. Shows, eventos esportivos, teatro, viagens. Tudo isso aqui depois você vai ver que pode mudar. Então, eu não quero um orçamento de livros, mas eu quero um orçamento, por exemplo, de parques. Então, eu quero gastar em parques de diversão ou jogos eletrônicos. Então, você vai destinar e você vai ver como é que você faz isso depois, como que você muda aqui os itens, tá? Só para ter como exemplo, nesse mês aqui, por exemplo, veio o show do meu cantor favorito, da minha banda favorita, e internacional, e estava no Brasil, era imperdível, né? Apesar de eu não ter o orçamento, eu economizei em outras linhas para que eu pudesse ir no show lá da minha banda favorita, então acabou estourando o orçamento aqui. Evento esportivo, mesma coisa. Puxa, não esperava que o meu time fosse para a final e foi. Então, quis aproveitar a oportunidade, isso não acontece sempre, então fui lá no final, tá? Lembrando que aqui é só exemplo, são dados totalmente fictícios, né? Não tem nada relacionado com a realidade. E aí eu tenho aqui sempre os totais, né? Então, por exemplo, o total orçado para entretenimento era 575. O total que eu realmente gastei foi 1.099, um estouro de 524. Aqui na moradia foi ao contrário, eu tinha um orçamento de 660 e eu realizei só 479,90, sobrou 180,10. Tá? Transporte, então aqui tudo que é relacionado a transporte. Transporte público, táxi, Uber, seguro do carro, licenciamento IPVA. Aqui você também pode fazer, eu pago licenciamento, o IPVA parcelado. Então você já lança lá como orçado as parcelas em cada mês. Não, eu pago à vista e pago em fevereiro. Então você já lança o orçado todo em fevereiro. Tá? Combustível, quanto que eu gasto de combustível por mês? Manutenção, mesma coisa. Vou destinar um orçamento mensal, ou eu vou destinar um orçamento a cada 4 meses, que é o período que eu levo no mecânico, ou que eu levo na concessionária, para fazer a manutenção. Troca de óleo, etc. Outros, aqui lembrando, não tenho o financiamento, no meu exemplo aqui está com o carro quitado, mas se você tem o financiamento do teu carro, vai colocar aqui também financiamento do veículo, qual que é o orçado, qual que é o realizado, a parcela. Empréstimos, eu tenho um empréstimo consignado no meu banco lá, na empresa que eu trabalho, e aí fiz um empréstimo bem baratinho, valeu a pena. Um empréstimo no banco X porque eu fiz uma reforma em casa e precisei da grana toda para pagar o pedreiro. Então fiz um empréstimo também. Né? São só exemplos, né? Lembrando que sempre é melhor a gente se pagar primeiro. Né? Então guardar o dinheiro primeiro para depois utilizar e até você ganha margem de negociação. Educação. A escola dos filhos, né? Ou a tua faculdade, ou a faculdade da tua esposa, do teu marido. Né? Você vai colocar aqui, depois você vai ver como muda o título. Cursos, quero deixar um orçamento aqui para eu fazer um curso de Excel, para eu fazer um curso de música, para eu fazer um curso de pintura. Né? Material escolar e uniforme também dá para usar da mesma estratégia do gasto anual aqui. Ou eu faço um material escolar em 12 vezes, ou eu vou comprando mês a mês, ou eu compro tudo no começo do ano com o meu 13º, e aí eu não me incomodo mais o resto do ano. Então, mesma coisa, você vai colocar o orçado ou mês a mês, ou você vai colocar o orçado no início do ano e o realizado também no início do ano. Uniforme é a mesma coisa. Até para contar aqui um testemunho, né? Esse ano eu fiz isso. Então eu reservei uma parte do meu 13º para eu comprar todo o material escolar e todo o uniforme, inclusive livros lá, né, as apostilas das minhas filhas. Então eu reservei uma boa parte do meu 13º, mas eu paguei tudo à vista, consegui alguns descontos e agora eu não tenho mais isso no meu orçamento do resto do ano. É claro, um material escolar ali, uma borracha, um lápis que vai ter que repor, ok, está lá no meu orçamento também. Impostos e tributos. Eu gosto de controlar tudo separado. Então esse salário fictício que está aqui de R$10.000 é bruto. Tá? Então eu peguei lá no meu Lerite e vi o salário bruto, R$10.000.
E aí eu vou lançar aqui quanto eu paguei de IR, por exemplo, e quanto eu paguei de INSS, por exemplo. Por que eu gosto de fazer separado? Porque às vezes lá na folha ainda tem o desconto da farmácia, que às vezes é conveniada, ou tem o empréstimo consignado, que vem em folha, ou tem o plano de saúde. Eu gosto de olhar tudo separado. Então eu lanço cada linha separada mesmo. Ah, Langa, muito trabalho, prefiro fazer pelo líquido. Tudo bem. Vai vir aqui, vai lançar direto o teu salário líquido, e aí você não precisa se preocupar com esses impostos aqui. Ok? Se você é PJ, mesma coisa. Vai lançar aqui, você pode lançar já o teu líquido, pagando já os teus impostos lá de empreendedor, ou você pode lançar aqui o teu MEI, o teu Simples, como você achar melhor, tá bom? Alimentação. Supermercado, panificadora, hortifruti, açougue, eu gosto de deixar separado também, para eu saber quanto que eu estou gastando mais em um e outro, quanto que eu posso compensar de um no outro, né? Porque tudo isso aqui é possível de comprar no mercado, na maioria das vezes. Mas eu gosto de deixar separado, porque eventualmente, minha mãe veio tomar café aqui em casa, passei na Pane ou na padaria e peguei um pãozinho. Então gosto de deixar esse orçamento separado aqui também. Tá legal? Bares e restaurantes. Aqui eu gosto de colocar aquilo que você faz fora de casa. Então, eu vou num restaurante com a minha família, ou eu vou tomar um café com as minhas amigas, com os meus amigos. Eu deixo esse orçamento separado aqui também. Detalhe importante, que eu aqui em casa faço assim, é quando eu peço pizza em casa, por exemplo, eu lanço nessa linha aqui. Eu gosto de manter toda essa alimentação que é fora da rotina nessa linha aqui. Na verdade, na minha planilha chama alimentação fora. E aí eu coloco tudo ali dentro. Tá? Mas, mais uma vez, é a teu critério. Investimentos, então minha previdência complementar, se eu estou pagando lá para minha aposentadoria, fora do INSS, né? Quanto que eu estou guardando para minha aposentadoria, a gente sabe que a aposentadoria complementar, a gente sabe, né, que a previdência complementar ela é necessária para complementar o INSS, só o INSS dificilmente dá conta, né? Enfim. Os investimentos que eu faço mês a mês, então estou guardando um dinheirinho todo mês lá, colocando num fundo de investimento, ou estou comprando título público, para guardar para algum dia eu começar a receber o retorno disso, para começar a me pagar lá na frente. Então tem que fazer também esse investimento aqui. Presentes e doações. Então tem o aniversário dos filhos, já deixo aqui. Minha filha faz aniversário em abril, meu filho faz aniversário em outubro. Já deixo lançado aqui quanto que eu vou gastar ou investir de presente para cada um deles. Doações, então se você faz doação para alguma entidade, ou se você paga o dízimo na tua igreja, por exemplo, você pode colocar aqui, ou você pode colocar também em outras. Né? Outros aqui eu coloco normalmente presente de Natal, presente de Páscoa, chocolate, né? Presente de Dia das Crianças. Então aqui também você vai controlando o teu orçamento e o teu realizado. Importante que você faça isso sazonal. Vou colocar um orçamento de chocolate em abril, eu vou colocar um orçamento de Dia das Crianças em outubro, do Natal em novembro ou dezembro, depende se você antecipa suas compras, que também é uma dica. Animais de estimação, se você tem, vai colocar aqui alimentação, veterinário, etc. Outras despesas, então eu coloquei estacionamento aqui porque acabou ficando fora, mas poderia estar lá em transporte também. Né? Mesada, se você dá mesada para o teu filho, para a tua filha ou para os teus pais, então você vai colocar aqui outros também que você precisar. A única dica do outros é assim, evite, né? Porque tudo aquilo que está no outros você nunca sabe exatamente o que é. Eu coloco um outros em todos aqui, mas a gente usa com moderação. Cuidados pessoais, médicos, então plano de saúde, ou se você, eu tenho uma consulta que o meu médico não aceita o plano, então você vai colocar o orçamento aqui. Né? Uma terapia, fisioterapia, psicólogo, tudo você vai colocar aqui nesses cuidados pessoais. Salão de beleza, o corte de cabelo, unha, sobrancelha, tintura, né? Eu, no meu caso, muitos dessas eu não uso. Vestuário, né? Então aqui no vestuário é tudo aquilo que você compra, roupa, calçado, né? Para se vestir, enfim. Academia, né? Quanto que você está investindo em academia, na tua saúde física. Farmácia, né? Eventualmente tem um gasto com farmácia, né? Muitas vezes é até recorrente, e outros aqui também. Tá? Então, basicamente, é esse o funcionamento desta planilha. Aqui em cima eu tenho um resuminho que mostra quanto que eu previa ter de saldo, que é quanto eu previa receber, menos quanto eu previa gastar.
né? Somando todos os orçados aqui. Então, esse menos todas as despesas, era esperado que sobrasse R$205. Mas se eu olhar o quanto eu recebi e o quanto eu gastei de fato, que é a minha coluna do realizado aqui, sobrou R$888. Então sobrou um pouco mais do que estava previsto. Isso quer dizer que a diferença é de R$683,11. Quer dizer que eu consegui economizar R$683 a mais do que eu projetei, porque eu já projetava economizar um pouquinho, sobrar um pouquinho. Aqui embaixo é só sobre despesas. Então aqui embaixo eu tenho só despesa, quanto que eu projetava gastar, quanto que eu realmente gastei e quanto é essa diferença. É a mesma lá de cima, né? Quanto eu projetava gastar menos quanto eu projetava gastar. Na verdade não é a mesma, porque eu tive R$50, ó, de uma receita extra. Por isso que aqui ficou R$50 a mais que lá embaixo. Índice de poupança. O que é o índice de poupança? É um indicador que diz quanto você é capaz de guardar todo mês. Qual que é a conta que eu faço aqui? Eu somo tudo que você já investe, aqui em investimentos, previdência, investimento, outros, tudo que você investe, na verdade eu estou usando aqui esse R$500, mais o que sobrou. Então sobrou R$800, mais aquele 500 que você já gastou, isso representa 13% da tua receita mensal. Quer dizer que você tem uma capacidade de poupança de 13,8%. Esse indicador aqui é interessante para você ver se você está conseguindo gerar mais renda do que você gasta ou gastar menos do que você recebe de renda. Isso é muito importante. E esse índice aqui a gente considera bom, entre 10% e 15%. Ele é um índice bom, aceitável. É óbvio que se você chegar em 30%, melhor ainda. Menos tempo para que você se pague com os teus investimentos e comece a receber retorno da tua renda, ou ter renda dos teus investimentos. Tá? Vamos lá, como eu falei, essa é uma planilha de resumo. Tá? Ela só lê aquilo que está registrado nas minhas outras planilhas aqui. Então eu tenho aqui duas planilhas, uma de orçado e uma de realizado. Vamos primeiro para a de orçado. Aqui é uma lista gigantesca. Tá? Aqui é onde você vai colocar linha a linha aquilo que você está orçando. Então, eu tenho uma linha chamada receita mensal salário. Aqui são fórmulas, tá? Pode ver que é uma fórmula automática. E aqui, na verdade, eu tenho um controle chamado validação. Depois eu vou mostrar de onde vem essa informação aqui. Tá? Mas aqui eu seleciono os meus itens. E aí eu digo aqui qual que é a data de competência, a data caixa e o valor. Tá? E ainda posso colocar algum tipo de observação. Por exemplo, aqui, salário Langa, meu salário, né? Poderia ter o salário da minha esposa junto, e aí eu colocaria duas linhas, tá? O que é a data competência e a data caixa? Eu faço um controle separado aqui do que é relativo ao mês e do que aconteceu no mês. Por quê? Porque você não necessariamente recebe no dia 1º e vai gastando durante o mês. Às vezes você recebe dia 5, às vezes você recebe dia 10, às vezes você recebe dia 20, às vezes você recebe dia 25, no meu caso eu recebo dia 25. Então, o meu primeiro dia do mês, na minha planilha, é dia 25. Então quer dizer que a competência janeiro, ela começou no dia 25 de dezembro, que é o salário que eu tenho para viver durante o mês de janeiro. Tá? Então eu gosto de controlar assim. E aqui é o valor. O valor aqui é sempre positivo. Mesmo que seja uma despesa, você vai lançar ele sem o sinal de negativo na frente, porque a própria planilha já faz esse cálculo. Tá? Então eu tenho um salário de 10 mil e aí eu tenho cada uma das linhas das minhas despesas aqui. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero colocar um orçamento mensal para mim de... eu vou colocar lá naquele doações. Aqui inclusive, se você usa o Office 365, mais recente, você pode só começar a escrever, que ele já puxa aqui quais são as informações. Ó, doações, então eu selecionei aqui doações. Ele já preencheu para mim aqui o grupo e o subgrupo. E aqui eu quero colocar um orçamento para janeiro. E eu vou pagar isso no dia 15 de 1 de 2025 de R$100. Vai ser o meu dízimo. Tá? Então é assim que eu lanço o meu orçamento. Eu vou lançando linha a linha. Ah, mas Langa, eu preciso fazer isso para o ano inteiro. Então você faz um mês, depois você copia tudo, cola e vai mudando sua data aqui. Tá? É assim que eu faço.
Dá um trabalho no começo do ano, porque você vai fazer o orçamento para o ano inteiro, dá um trabalho. Depois você vai só acompanhando e só registrando o teu realizado e você vai ver que vai ficar muito fácil. O realizado é a mesma coisa, com algumas colunas a mais. Então eu venho aqui, na verdade, seleciono, vou fazer agora o pagamento do dízimo, tá? Então eu vou selecionar aqui doações, já preencheu. A descrição é livre, então você pode escrever o que você quiser. Então eu vou colocar dízimo, que eu paguei na igreja. A forma de pagamento é para controle teu, então eu paguei via Pix. A igreja agora aceita dízimo via Pix. Qual foi o banco que eu utilizei para fazer esse pagamento? Se você tiver mais de um banco, né? Tenho conta no Itaú e no Bradesco, ou tenho conta no Nubank e no C6. Então você vai colocar aqui qual que é o banco, vou usar o mesmo banco fictício A aqui. A data de competência e a data de pagamento foi no dia 16/1, paguei atrasado. E não paguei os R$100, paguei só 90 porque era o que tinha na conta. Tá? Então é assim que eu faço o lançamento agora. Qual que é a vantagem? Se eu faço na ordem aqui da minha data caixa, né? Nesse caso aqui não ficou na ordem, até vou mudar aqui para o dia 30 de janeiro, para ficar na ordem. Se eu faço na ordem, o meu saldo aqui sempre bate. Tem que bater, né? Se não tiver, tem alguma coisa que você esqueceu de lançar. Então eu comecei com um saldo de 10 mil, que foi o meu salário, que eu recebi no dia 5. E aí eu fui gastando dia a dia. Fui gastando dia a dia, gastando. E aqui eu tenho uma checagem do meu saldo. O meu saldo nesse dia é R$ 798,11. Tá? Então por isso que eu gosto de fazer essa forma aqui, que eu vou detalhando linha a linha. E aí eu vou lançando mês a mês aqui, dia a dia, ou periodicamente, as minhas despesas. Ok? Para que serve forma de pagamento e o banco? Para eu filtrar aqui, ó, por exemplo, quero filtrar tudo que eu paguei no cartão de crédito. Então, quando eu faço isso, automaticamente eu tenho aqui o valor, 569, foi o valor que eu paguei via cartão de crédito. Mesma coisa se eu quiser Pix, por exemplo. Então, via Pix eu gastei aqui R$820. Tá? Então, é uma forma de controle. Banco é a mesma coisa. Eu vou filtrando aqui pelo banco para eu poder ver aonde que eu lancei, aonde que eu paguei cada despesa. Tá? Então, é aqui que eu faço os lançamentos. E aí, fazendo esses lançamentos, automaticamente ele preenche a planilha do orçamento para mim. E a gente vai ver aqui, lá no doações, que eu tenho agora um orçamento de doações, que é o meu dízimo, e um realizado de R$90, que foi aquele dízimo que eu lancei lá. Beleza? Vamos em diante. E agora, como que eu mexo então nessas estruturas? Bom, como eu falei aqui, é uma visão de competência. Eu tenho também a visão de fluxo de caixa. Eu gosto de ver fluxo de caixa porque aqui também eu consigo ver saldo. E aqui é o que aconteceu no mês. Independente se eu recebi no mês passado ou se eu recebi nesse mês, aqui é uma visão de caixa. Tá? Então eu tenho as entradas, que são as mesmas que estão lá. Né? Inclusive, se eu vier nesse maisinho aqui, eu tenho a abertura, salário e outros. Né? E aqui eu tenho os grupos, moradia, alimentação, educação, transporte, que eu também consigo detalhar. Então, por exemplo, no item moradia, eu tenho lá o telefone celulares, energia elétrica, gás, água, esgoto, reparos, né? A água que eu gastei a mais aqui, ó. Ela está já detalhada aqui em vermelho e mostra inclusive o percentual. Eu executei 106% desse orçamento, né? Executei a mais do que eu deveria, ou do que tinha orçado. Tá? E é aqui que eu faço a alteração dos grupos, se for preciso. É um pouquinho avançado, mas como eu falei, essa planilha realmente é para quem conhece um pouco mais de Excel e para quem também já tem um controle um pouquinho mais apurado. Como que eu faço para mexer nesses itens aqui? Eu preciso vir aqui e reexibir as colunas. Então, primeiro eu tenho que ir lá em revisão e desproteger a planilha, ela está sem senha, tá? Então você pode desproteger. E eu vou reexibir aqui estas colunas. Por quê? Porque aqui é que está escrito o que são cada uma das linhas. Então, por exemplo, se eu quiser que aquele doações que estava lá não seja mais doações e seja dízimo, eu vou alterar aqui para dízimo e está feito.
Aqui também eu posso mudar tanto no agrupamento, nome de presente e doações, eu poderia mudar de nome. Ou aqui em empréstimos eu poderia mudar para crédito, por exemplo. Crédito. Vou mudar todos aqui, tá? Crédito, crédito, crédito. E aqui também vou mudar para crédito. Quando eu faço isso, automaticamente, aqui no meu orçamento, ele vai mudar a hora que eu mudar aqui para crédito. Tem que desproteger aqui também. Revisão. Desproteger. E aqui eu vou colocar agora crédito. Crédito. E aí ele já traz para mim aqui os resultados. É óbvio que agora eu preciso ir lá no realizado e alterar também aqui para crédito. Aqui era empréstimo. Então, quando eu fizer essas mudanças, eu tenho que vir aqui também alterar nas minhas abas. Mas é aqui que eu posso fazer essas alterações. Essa coluna aqui de sinal, então eu tenho o grupo, o agrupamento, que é uma fórmula, e é importante manter essa fórmula. E eu tenho o sinal. O que é isso? Positivo quando é receita e -1 quando é uma despesa. Tá? Então, se eu tiver que lançar uma nova despesa, eu sempre tenho que colocar ela como -1. Sempre que eu lançar uma receita, eu tenho que colocar como +1. Tá? Então, novamente, eu vou ocultar e volta tudo ao funcionamento normal. A minha planilha, agora meu empréstimo virou crédito. Depois eu preciso ir lá e ajustar. E tá tudo certo. Ok? Ainda tem um gráfico. Então, aqui por último, eu ainda tenho um gráfico que mostra para mim todos aqueles agrupamentos separados aqui para ver como que está o meu orçado versus o meu realizado. Tá? Então aqui, eu tenho que atualizar essa tabela aqui na verdade. Aqui estava empréstimo também. Vou lá em revisão, vou desproteger. E aqui eu vou atualizar também. Crédito. E aí ele já atualizou também aqui. O orçado está 0 porque lá ainda não está arrumado. Mas ele mostra aqui quanto que eu tenho realizado, o orçado versus realizado. Por exemplo, moradia eu tenho mais orçado do que realizado, que é o meu laranja. Educação eu tenho menos orçado e mais realizado. Eu estourei. Entretenimento, estourei. Outros aqui, muito na tampa, impostos na tampa. Então, esse aqui é a forma de você visualizar graficamente o que está acontecendo no teu orçamento. Beleza? É isso, a planilha parece um pouco mais complexa, mas quando você se acostuma com ela, você vai ver que é muito melhor, principalmente porque você pode simplesmente pegar do teu extrato, colar aqui e só editando as linhas e você vai ver a mágica acontecer. Ele vai estar sempre preenchido, vai ser muito bacana. Agora que você já sabe como usar a planilha, é hora de colocar em prática, de colocar a mão na massa. Lembre-se sempre que a organização financeira é o primeiro passo para que você conquiste seus objetivos, seja ele qualquer for, poupar, investir, ir viajar, realizar um sonho, enfim. O primeiro passo é você se organizar. Se você precisar de ajuda, eu estou à disposição para te ajudar no que for preciso. E depois me conta como que está a planilha, se ela está ajudando você, como é que você está se virando com ela aí no seu dia a dia. Beleza? Sucesso e até a próxima!